Nessa época do ano, é comum que as pessoas se queixem no final do dia ou durante o dia de um inchaço, de uma circulação um pouco mais comprometida. Tá muito calor, né? E é claro que isso desfavorece um monte de coisa. Então, hoje a gente vai conversar com ela mais uma vez, nossa nutricionista funcional, Natália Colombo. Bem-vinda! Tudo e você? Tudo ótimo. Tá linda de rosa. Olha, obrigada. eu tô numa sintonia com convidados nos últimos dias tão legal. Olha, que bacana, né? Sem querer. E você hoje veio dar dicas, então, como é que a gente pode melhorar a questão da circulação e até do desconforto que a gente tem sentido. Não tá fácil, né? Não tá fácil. Gente, como é quente, né? Nossa. Nessa época do ano, meu Deus do céu. Tá demais. E eu tava até comentando com você, né? Exatamente um ano atrás, eu ainda tava grávida nessa época. Gente, eu fico imaginando as grávidas nesse calor insuportável, porque todos esses sintomas circulatórios, nesse calor, né, durante a gravidez, eles acabam ficando piores. E aí também a gente entra na questão de que a mulher sofre mais que o homem, né? Sim. Porque a interferência hormonal, ela é muito importante nessa questão de inchaço, nessa questão de sensação de pernas cansadas, né? Então existem sim alguns cuidados que eu acho que a gente pode falar, né? E focar, né, tudo isso, o que dá para melhorar sim. Na questão até dos alimentos. Exatamente. Olha só, você vai se surpreender com algumas opções e sugestões bem legais. Antes, vamos ouvir aí as palavras dele, que é um vascular que a gente adora. Dr. Bessa, olha, ele vai dar um apanhado geral dentro da especialidade médica. E depois a gente volta com a nossa nutricionista para desenvolver aqui o conteúdo ligado aos alimentos. Vamos ouvir, Dr. Carlos Bessa. Boa tarde, é um prazer estar aqui novamente no programa Você Bonita, falando sobre um assunto que é extremamente comum nessa época do ano, o famoso edema, inchaço das pernas. E muitas pessoas têm dúvidas se esse inchaço é uma doença, se não é uma doença. A resposta é que depende do tipo do inchaço. Se for um edema, um inchaço leve, simétrico, sem dor, sem sinais de inflamação, pode se tratar apenas da alteração da temperatura. Vamos lembrar que o calor ele é vasodilatador, então ele dilata as veias e favorece a saída de água de dentro do vaso, infiltrando o tecido e dando inchaço. Isso pode ocorrer sem nenhuma doença de base, sem nenhuma doença renal, nenhuma doença clínica, apenas pelo calor. Agora, se o inchaço ele ocorrer apenas no membro unilateral, isso é importante e tem que ser avaliado. Pode ser uma trombose, uma flebite. E o que as pessoas podem fazer para minimizar esse inchaço aí que ocorre no verão? Basicamente seria reduzir a ingesta de sal, se hidratar, que é importante. Ter uma atividade física é muito importante, porque o exercício contrai a musculatura e ajuda a esvaziar o sangue da perna e reduz o edema. E quando elas estiverem sentadas nas suas casas, relaxando, elevar os membros, colocar em cima de uma banqueta, de um puff. Isso favorece a retirada desse edema e a volta para a circulação desse líquido que está no tecido. Obrigada, doutor. Sempre um prazer ouvi-lo. Para você encontrá-lo lá nas redes sociais, é só colocar Clínica Bessa, tá? No Instagram, @Clínica Vascular Bessa, para ter o trabalho aí do Dr. Carlos Bessa. Obrigada mais uma vez. Nath, do lado de cá, a gente trabalha então com alimentos, além de todas as dicas que ele deu, e o que é muito gostoso colocar as perninhas para cima. Sim, mas existem aqui alguns, né, coisas pontuais da alimentação que também fazem diferença. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Então, realmente, né, uma das coisas que falou, esse calor ele é vasodilatador, então a maior parte do nosso sangue acaba indo para membros inferiores, né? Então, na verdade, o que a gente precisa fazer? A gente precisa se manter hidratado, né? Se manter ativo, e a gente precisa de alimentos que estimulem toda essa parte circulatória, né? Para que a gente não venha a ter problemas. Tá. Então, vamos começar colocando aqui, então? Vamos. Na tela, então, vai entrando um por um, a gente vai contar. Porque tem alguns grupos que eu tô olhando aqui e falam, nossa, o que será que ela... Né, o que é? Eu já vi umas coisas que eu falei, não sabia. Evite o consumo de alimentos pesados e gordurosos. Primeira dica. Isso, então, esse é um ponto super importante, tá? A gente tem que pensar que no inverno, né, a gente precisa realmente de mais calorias para se manter quente. Tá. Então, no inverno, comer um pouco a mais, ok. No calor, não. Na verdade, no calor, a gente precisa do nosso corpo apto para conseguir se refrigerar e para que todas as funções funcionem bem, porque ele já está tentando dar conta de lidar com todos esses efeitos do calor. Tá. Então, quando você come um alimento muito
gorduroso, quando você come um alimento muito pesado, isso dá muito trabalho para o teu sistema digestivo digerir esse tipo de alimento. Então vai muito sangue para essa região e você acaba tendo vários outros tipos de sintoma, né? Como tontura, cansaço, sono depois da refeição. E tudo isso ainda acaba piorando todo o processo circulatório. Que coisa! Exatamente. Então faz todo sentido. No inverno faz sentido que a gente tenha um pouquinho mais de fome e come um pouquinho mais. No verão, não. No verão, não. Exatamente. No verão, a gente precisa de alimentos leves e de fácil digestão. Tá. Próxima dica, olha lá. Essa foto é boa. Evite usar roupas muito apertadas, como calça jeans, do tipo até skinny, que realmente é bem apertada. E vamos combinar, não dá nem pra colocar, né? Não, exato. Você coloca e tira, porque você já começa a suar. Exatamente. Tá, acaba sendo difícil, mas ainda assim é mais uma coisa importante, né? Não é muito da parte alimentar, mas faz toda a diferença. Por quê? Porque quando você usa roupas muito apertadas, né, você acaba também prejudicando o processo circulatório. Então, ao invés de ajudar, você acaba prejudicando. Então, esse é um outro fator que pode estar muito relacionado com isso. Então, é muito comum pessoas que usam calças muito justas, sei lá, uma meia muito apertada, e no final do dia você acaba vendo que o pé tá muito inchado, a perna tá muito inchada. Nossa, então, isso também... roupas confortáveis. Exatamente. No calor. Boa. Próxima na tela. Evite o tabagismo. O ano inteiro, o tempo todo e mais ainda agora. Exatamente, né? Então, na verdade, a questão do cigarro também não é muito da questão alimentar, mas que faz toda a diferença para todos os aspectos e principalmente quando a gente fala da questão circulatória. Então, a gente sabe que o cigarro, ele vai prejudicar diretamente a circulação, ele interfere na fluidez sanguínea, ele está muito relacionado com a formação de coágulos e ele está muito relacionado também com a formação de trombose, enfim. Então, esse é um hábito importante. Pensando na questão alimentar, ele aumenta muito a produção de radicais livres. Então, se é o caso de uma pessoa que fuma, a gente precisa ajustar e muito na dieta a quantidade de alimentos antioxidantes, para que a gente consiga não prevenir, porque é impossível, mas para que a gente consiga minimizar esses impactos. Cada cigarro, dá para dizer aí o impacto em radical livre, assim, quanto a pessoa tem? A gente não tem muito como mensurar isso, mas o que a gente sabe é que 2 a 3 tragadas, então não é nem um cigarro, mas de 2 a 3 tragadas, a gente tem uma hipóxia, né, que é uma falta de oxigenação, que dura aí de 2 a 3 minutos. Então é uma coisa bem importante. Então é um fator super importante. E essa falta de oxigenação está relacionada com uma série de outros tipos de problema. É o início aí que vai... Exatamente. Então, dominó, assim, né? É isso que a gente tem como mensurar. Gente, nossa, pensem bem. Próximo, olha lá. Evite passar muitas horas do dia sentado na mesma posição. Então isso também um pouco, né, do que o Dr. Bessa falou. Então, a questão de você se manter ativo é fundamental, né? Primeiro, para que você consiga manter seu peso, né, que é super importante. Segundo, para que você ative toda a parte circulatória, né? E terceiro, para que você consiga prevenir e minimizar esses edemas, esse tipo de inchaço nas pernas. A questão do salto também é algo que a gente tem que se preocupar um pouquinho? Também. Isso também pode piorar um pouco. Pode, né? Ficar muito tempo. Exatamente, ficar muito tempo, até porque a gente acaba ficando muito na mesma posição, enfim, tipo, muito na mesma posição, a perna fica muito levantada, então isso também pode interferir. Gente, é tão impressionante que a gente consegue ver a questão do inchaço nos anéis, né? Exatamente. Você usa algo que você usa sempre, tal, aliança, você vai colocar agora, você fala, meu Deus! É muito. Né? Exatamente. Ou não sai, ou às vezes entra com muita dificuldade ao longo do dia, se você não tira e, né, e mexe um pouco, parece que incha mais ainda. Faz toda a diferença. Tem que ficar atento. Exatamente. Próxima dica na tela. Mantenha um peso corporal saudável. Então, quanto mais quilinhos, ou a mais dentro do que seria o ideal para cada, né, estrutura física, mais chance de inchaço? Exatamente, mais chance de inchaço, mais chance de desenvolvimento de vasinhos, maior chance de desenvolvimento de varizes e uma série de coisas. Então isso é uma coisa importante. Lembra, a gente até falou aqui, então quanto mais gordura corporal você tem, maior é o processo inflamatório que você apresenta e maior é a alteração hormonal. Então quando já existe uma inflamação, mais você incha, quando já existe uma oscilação hormonal intensa, no caso de uma pessoa um pouco mais obesa, aumento de adipocinas, aumento de cortisol, então tudo isso faz com que essa pessoa retenha mais líquido, com que ela tenha mais inchaço no final do dia. Uau. E também a questão do peso, né? Então a pessoa ela tá carregando mais peso, né? As pernas dessa pessoa estão segurando mais peso ao longo do dia. Então tudo isso faz com que ela enche mais. Puxa, gente, que interessante. Você acha que o verão, aproveitando a dica, claro que ela é nutricionista funcional,
É uma boa época para começar a mudança de hábitos e perder peso? Sem dúvida. É um momento mais fácil Sem no dúvida, ano? eu sempre acho. É. Eu sempre falo isso, por uma série de motivos, né? Então, primeiro porque no calor, a maior parte das pessoas não tem tanta vontade de comer, né? No calor a gente tende a buscar realmente alimentos mais frescos, alimentos mais leves. Tá. Então, esse é um ponto importante. E o segundo ponto é que as pessoas nessa época estão com o corpo geralmente um pouco mais à mostra, né? As pessoas estão indo pra praia, então isso acaba dando uma estimulada, né? No inverno já tá todo mundo coberto mesmo, então, não emagreci até agora, não vai ser agora, ninguém tá vendo mesmo. Você então, se esconde, aquilo já é uma sabotagem, entendi. Exatamente, entendi. você acaba levando isso com maior facilidade. E você não consegue colocar roupas que escondam mais no verão, você é obrigada a colocar algo que talvez mostre mais, então você acaba se deparando mais vezes com aquilo se tiver acima do peso. Exatamente. Entendi. Então, gente, aproveitem a época, isso também pode ser uma dica e um conselho aqui da nossa nutricionista. Vamos para a próxima dica, olha lá. Consuma alimentos ricos em vitamina C e flavonoides, tudo junto. Isso, exatamente. Então, agora falando até um pouco mais da alimentação, né? Então, assim, a gente já falou de todos os problemas, de como eles são causados, mas a gente vê que mesmo assim, às vezes a pessoa toma todos esses cuidados e ela ainda incha, né? Então, assim, gente, muito calor, é difícil você não inchar nada, mas dá pra melhorar e muito. Então, os alimentos ricos em vitamina C, existem alguns alimentos que são ricos em vitamina C e flavonoides, que é o caso, por exemplo, da goiaba, tá? Até trouxe a goiaba aqui. É o caso, por exemplo, de alguns outros nutrientes, por exemplo, a laranja, tá? Tem os dois. Sim, o limão, por exemplo, o limão só tem vitamina C, mas mesmo a vitamina C como os flavonoides, o que eles fazem? Eles melhoram muito essa questão da fragilidade capilar. Então, com isso, ele faz com que esses vasos, eles fiquem mais, como se eles ficassem mais firmes, então diminui a questão do extravasamento sanguíneo, então isso faz com que inche menos. Que legal! Isso é muito bacana. Vou lá e já volto, que daqui a pouquinho tem perguntinhas do público, e eu me lembrei de uma coisa, eu tenho fragilidade capilar porque eu tô sempre com roxinhos. Isso, então, e no verão piora. É por causa disso. Exatamente. Isso pode ajudar bastante. Legal, e tem outros alimentos ainda, vou te falar. Volto já. Vamos lá, estávamos falando então da união de flavonoides com vitamina C. Isso, exatamente. Então, a gente tem a goiaba, né, que falei, a gente tem a laranja, a gente tem outros alimentos, a gente tem a amora, enfim. Mas existem alimentos, né, então é isso que a gente vai falar, que eles são capazes de melhorar a fluidez sanguínea, de melhorar essa questão de fragilidade capilar, que são capazes de diminuir esse extravasamento sanguíneo, que vai fazer com que haja um maior inchaço, que estimulando a circulação, eles são capazes de prevenir vasinhos. Então, assim, são coisas bem bacanas. Então, eu vou falar de alguns, assim, que eu acho que são até mais interessantes, tá? Tem um grupo de alimentos que eu gosto muito de falar e que tem muito estudo, que são os alimentos fontes de rutina. Inclusive, a rutina isolada, ela é muito utilizada até por vasculares, né? Óbvio que em doses maiores, enfim, para o tratamento de varizes, para o tratamento desse tipo de inchaço. Então, isso é uma coisa muito bacana. A rutina, ela tá presente em vários alimentos, mas ela tá presente em grande quantidade na casca da maçã. E tá presente no chá preto, por exemplo, que eu até trouxe ali para ilustrar. O que é a rutina? A rutina é um fitoquímico, é uma substância presente nos alimentos. Isso. E então a gente consegue isolar, né? E a gente consegue usar ela, enfim, de uma maneira suplementada e tal. Mas falando aqui de alimentos, é uma coisa que a gente pode incluir na alimentação diária e que tem uma série de benefícios. Então a maçã é uma fruta bem legal, uma fruta que tem um índice glicêmico baixo, que pode ser consumida. A gente pode usar a casca da maçã, né? Então a gente pode comer a maçã com a casca, que é perfeito, mas a gente pode utilizar a casca, pode secar a casca com um pouquinho de canela no forno, então também vira um snack interessante, super interessante. E o chá preto, que eu sou até suspeita pra falar, porque eu sou apaixonada, e agora nessa época o chá preto com casca de laranja gelada é sensacional, então é uma coisa que também dá pra gente utilizar. Puxa, bacana. Então, quando a gente fala de chá, pensando em rotina, a gente tá pensando em 2 xícaras por dia, tá? E a maçã, uma maçã por dia é o suficiente. E pode melhorar a questão do inchaço também. Sem dúvida nenhuma, exatamente. Então, quando a gente tá falando isso, é tudo coisas que vão melhorar a circulação. Quando eu tô falando de alimentos, não dá pra falar assim, olha, toma chá preto que vai melhorar seu problema, porque não é assim. Então, aqui eu tô falando de uma série de alimentos que, quando incluídos em conjunto na alimentação, a gente consegue ter um resultado bem legal. E depois, no fim, vou dar receita de 2 chás, que daí sim é uma coisa mais específica pra isso, que são bem legais. Adoramos. E cebola, alho? A cebola, ela é fonte de quercetina. A quercetina também é uma substância que tem um efeito anti-inflamatório bem legal. Também tem esse efeito de diminuir o inchaço e de melhorar essa sensação de
cansaço nas pernas, tá? Como que a gente usa? Também um detalhe importante. A quercetina, ela tá presente na casca da cebola. Então, como que a gente faz pra usar? A casca da cebola a gente geralmente pega e joga fora, né? Então, o que você vai fazer? Você vai começar a guardar a casca da cebola e vai colocá-la no forno. A hora que ela estiver bem seca, você dá uma quebradinha com a mão e pode polvilhar por cima dos alimentos. Vira um pozinho. Vira um pozinho. Pode bater no liquidificador se você preferir um pó bem fininho, misturar com sal, misturar com outros temperos, é bem interessante. E o chá? E aí você pode colocar na comida. Pode fazer o chá também. Pode. O chá dela também tem um efeito muito legal, inclusive, para aumentar a imunidade. Então também poderia ser Ou um essa caldo, finalidade. né? De repente, Pode. preparar um caldo e ao invés de colocar só a cebola, né? Sem o dúvida, miolinho, pode. você coloca a casca. Ótima ideia, não Fica tinha bom pensado também. nisso. Fica perfeito. E tem que ser a roxa. A roxa tem maior concentração de quercetina e também, junto com ela, tem uma maior concentração de compostos fenólicos. Tá. Então, por isso que ela é um pouquinho mais interessante do ponto de vista antioxidante. Mas pode ser a branca, se você só usa a branca na sua casa, a branca também tem a quercetina. Muito tá? bom. Tem perguntinha já pra você. Na tela, quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Ciele, um beijo. Quando faço caminhada, minhas mãos ficam inchadas e vermelhas. Pode ser má circulação? Como é que é essa questão pós-atividade física? Olha, poderia ser, mas aí eu não vou nem me arriscar a responder. Eu acho que seria mais interessante ele perguntar para um vascular, porque eu não vou saber a fundo. Mas poderia sim ser. Eu sei que quando acontece isso com as pernas, isso é o mais característico de má circulação. Agora, nas mãos, eu honestamente não sei. Acho que isso... Mas sabe o que eu acho? Às vezes uma atividade física a céu aberto, nesse calor, porque se você está numa academia e tem um ar-condicionado, você está ali também numa temperatura que seria a temperatura que nós escolhemos. Fora, com o sol que tá. Gente, a chance de ter um inchaço fazendo atividade física é um negócio, porque você está debaixo ali do sol. Exatamente. Acaba ficando até... É perigoso. Outro dia eu corri e eu falei isso nas redes sociais. Olha, para quem não é treinado, para quem não... sem dúvida. Não faça sem orientação, porque as pessoas caem mesmo e, olha... É perigosíssimo. Exatamente. Nossa, Isso perigosíssimo. é realmente muito calor. Mas assim, a fundo eu não sei. Eu acho que seria interessante daí ele passar numa consulta com o vascular, até para conseguir avaliar isso, né? Para ver até que ponto isso é importante. Antes da gente falar do chá, você quer falar alguma coisa do alho também? Quero. Só queria falar que o alho, ele também é super interessante porque ele melhora muito a fluidez sanguínea. Então ele também está relacionado com a prevenção de coágulos, com a prevenção de trombose e melhorando a fluidez sanguínea. Então tudo que melhora a fluidez sanguínea, que é também o caso da linhaça, né? Que é fonte de ômega 3, aqui o azeite de linhaça. Ai, que legal. Também peixes de água fria. Então, com isso, a gente melhora toda essa questão de fluidez sanguínea. Então, a gente melhora a parte circulatória, previne formação de coágulos, previne trombose, com isso previne vasinhos, enfim. Muito bom. Agora, o alho em pó não, a gente tem que comer o alimento, né? Exato. A questão do alho é isso. Quanto mais in natura ele tiver, melhor. E quanto menos... E quanto menos cozido, aquela coisa de você fritar, o alho também não é legal. Quanto mais cru, ele é mais interessante. Um outro detalhe, só também uma dica, quando você vai preparar o alho, o legal é você cortar o alho, deixar ele, tipo, pelo menos 1 minuto antes de refogar, depois refogar muito rápido e consumir, tá? Porque com isso você consegue ter o potencial máximo dos benefícios dele. Na nossa culinária hoje, Elizabeth Presa colocou no final, ela não ela só acrescentou para ele dar o sabor, mas nada de ficar, né? Exatamente. Deixando ele fritar ali. Vamos falar as dicas do chás, então, as receitas? Vamos lá. Só posso falar uma última coisinha antes, só para não perder, que eu trouxe o suco de uva integral, para falar que tanto o suco de uva integral como o vinho, né? Mas o vinho ainda tem a questão do álcool. Então o suco acabaria sendo mais interessante. Ele tem bastante resveratrol e bastante compostos fenólicos, que também tem um efeito muito positivo na parte circulatória, tá? E na parte de diminuição de inchaço. Cuidado, porque o suco de uva ele tem bastante frutose, né? Mas a gente pode usar ele misturado com outras coisas, pode até fazer com água, né? Exatamente. Pode diluir com água, pode fazer uma gelatina de agar-agar, uma gelatina sem sabor com ele. Então acaba sendo interessante. Boa dica. Quanto que é assim para você a quantidade que você achou ideal? Uns 100, 150 ml por dia no máximo, e também vai depender muito da refeição. A gente pode considerar ele na parte de hidratação, também lembrando que quando a gente pensa em quantidade de água por dia, a gente geralmente faz um cálculo de 35 ml por quilo de peso. Nesse calor a gente pode aumentar para 40 ml. Lembrando que o que hidrata é água, refrigerante não hidrata, bebida alcoólica não hidrata. Nem suco, né? Suco não serve para hidratação, principalmente aqueles sucos de saquinho, aqueles chás de saquinho. Gente, chá é chá de verdade, pelo amor de Deus. É verdade. Vamos lá. Receitinha na tela, então, do primeiro chazinho. Olha lá. Proposta em chá estimulante da circulação: 1 litro de água, 1 colher de sopa de cavalinha, 1 colher de sopa de centela, né? Casca de 1 limão,
Isso. Tem mais ou esse já é um? Esse é um. Esse é um. Só para explicar como é que faz. Então, como que você vai fazer? Você vai ferver 1 litro de água com a casca de um limão, tá? Então, você vai ferver por pelo menos uns 10 minutos essa casca. Então, lava bem o limão, tira a casca e ferve. Depois de uns 10 minutos, você desliga o fogo, coloca 1 colher de sopa de cavalinha. A cavalinha é um chá super interessante, tem um efeito diurético muito bacana e também é rico em silício, tá? Então, ele é bem interessante. E a centela asiática é um chá que eu adoro, particularmente, porque ele é um chá que mexe muito nessa parte circulatória. E é um chá que, além de melhorar a circulação, melhorar essa questão de inchaço, também tem um efeito muito bacana na prevenção do aparecimento de vasinhos, na prevenção daquela sensação de perna cansada. Tá. É muito legal. E a gente pode tomar esse 1 litro, assim, a jarra toda? Pode tomar 1 litro, tomar durante o dia todo. Depois de pronto, dura até 24 horas. Toma cuidado com o tempo de infusão. A infusão das ervas não pode passar de 10 minutos, tá? Só um detalhe. Vai, então depois você desliga, que ferveu. Coloca as ervas, 10 minutos e coa. E coa e tira as ervinhas, que é a infusão. Próximo chá, então, na tela, olha lá. Isso deve ficar uma delícia, hein? Ó. Fica ótimo, fica maravilhoso. Esse é diurético. Oba, olha lá, 1 litro de água, cascas de abacaxi, 1 colher de sopa de chá preto e um pedaço de gengibre. Isso. Esse chá, na verdade, eu acabei não falando do abacaxi, então só para dar um apanhado, o abacaxi é fonte de bromelina, que é uma substância que tem um efeito anti-inflamatório super legal. Tá. E é uma substância que acaba sendo bem interessante na degradação de algumas outras proteínas relacionadas com o aparecimento das varizes, por exemplo, e da sensação de inchaço nas pernas. Então é bem interessante usar o abacaxi. Nesse caso, a gente vai pegar a casca de abacaxi, não precisa ser a casca de um abacaxi, de metade de um abacaxi, a gente também vai fazer o mesmo processo. Então vai ferver a casca de abacaxi com gengibre por 10 minutos. Tá. Desligou, coloca 1 colher de chá, pode ser de 1 colher de chá, 1 colher de sopa do chá preto, depende do tanto que a pessoa gosta do chá preto. E aí também faz uma infusão de 7 a 10 minutos sempre. O tempo de infusão, gente, é super importante dependendo da erva, porque se você deixa muito tempo, você acaba pegando a parte tóxica, a parte que você não quer, e você não consegue tomar. Não adianta deixar lá, ir embora, fazer suas coisas, depois voltar e coar o chá. Ah, entendi. Tá? Olha, importante. Pra gente fechar, uma pergunta. Na verdade, é uma dúvida. Como a gente está falando aqui de frutas que são também ácidas, a gente já falou do limão várias vezes, que é uma fruta ácida, mas em contato aí com o nosso sangue, com o organismo, ele neutraliza. E o abacaxi? Para quem tem muito problema com essa questão de alimentos ácidos, que tem às vezes infecção urinária de repetição ou outras coisas, pode ser um problema? Na verdade, Carol, eu sempre falo que até pode, então assim, isso depende muito do potencial ácido desse organismo, de como é que tá o processo digestivo. Só que sempre que a gente fala de frutas, eu gosto de falar frutas em quantidades pequenas, em porções pequenas e variadas. Então não tô falando só, tipo, de abacaxi durante o dia, então quero que varie ao máximo. E quando a gente fala da casca do abacaxi, esse problema não existe. Não existe. Não existe. Seria só da fruta mesmo. Exatamente. E, gente, é assim, é a quantidade limitada da fruta, sem dúvida, né? Não uma fatia, 2 por dia, inteiro, né? sempre junto com outros alimentos, então isso é importante. Bem que é bem gostoso o abacaxi, né? Ou fruta gostosa. É bom, ainda mais nesse calor, né? Não, geladinho, coisa boa. Nossa, quero te agradecer muito. Natália Colombo é nutricionista funcional. Você terminou até doutorado já, né? Doutor. Não, tô no meio ainda. Tá no meio, tá quase. Bom, também com 3 filhos, hein? Né? Eu tive que dar uma parada. Nova, jovem, sabe tudo da aula. Vai lá pra seguir o trabalho dela. @doutora, abreviado, Natália Colombo, tudo junto. @doutora, abreviado, Natália Colombo. Telefone da clínica pra vocês, 3476-7254. 3476-7254. Você já encontra o trabalho dela. Obrigada, muito obrigada. Carol? Parabéns. Beijo na sua turma, aqui. na gangue. Ô, coisa boa, família gangue.